As crianças podem acompanhar a equipe do Ministério Infantil. E os que permanecerem aqui, abram suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Nós faremos a leitura no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, a partir do versículo 12. Essa mesma narrativa ela aparece também no segundo livro das Crônicas, o capítulo 6. Mas nós vamos fazer a leitura hoje no capítulo 8, porque existem coisas que estão aqui que não estão lá. Como da outra vez nós fizemos a leitura no capítulo 5 de Crônicas, porque tinham coisas que estavam lá e não estavam aqui. E assim a gente vai expondo os dois livros de uma vez. Diz assim o texto bíblico, a partir do versículo 12. Então falou Salomão. O Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada excelsa, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo. Também Davi, o meu pai, propuseram em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém o teu filho que sair das tuas cinturas edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está a arca do Senhor, a qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Até aqui. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, bendizemos o seu nome, porque o Senhor fala conosco, o Senhor não está em silêncio, o Senhor não só tem falado há muito pelos profetas, pelos reis, os poetas do seu povo, mas principalmente através de Jesus. Nós te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor continue falando essa noite, cumprindo cada uma das suas promessas para que o seu nome seja glorificado em tudo aquilo que o Senhor mesmo tem feito. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, seu verbo vivo que habitou entre nós. Em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém. Você já se frustrou com promessas não cumpridas? Você já teve expectativas quebradas, esfaceladas, igual paçoca? Um produto que lhe venderam cheio de promessas e que não era tudo aquilo que você queria ou pensava que ia ter. Um estabelecimento que muita gente falou que era muito bom para você ir, você foi e não era nada demais, e ainda era caro. Um relacionamento falso que você apostou, gastou muito tempo, depositou nele muita esperança e era falso. Uma expectativa com uma pessoa, uma expectativa com um cônjuge, por exemplo, você já foi traído? E o seu cônjuge quebrou suas expectativas em alguma área, expectativas com seus filhos, que você colocou neles, esperando deles algo que eles poderiam te dar, ou os irmãos da sua igreja, o pastor da sua igreja, sua comunidade, você já se frustrou? Você já teve a sensação profunda de crer em uma coisa, em uma promessa, firmemente, mas no final você viu que era uma ilusão?
Já passou por isso em alguma instância dessas que eu falei? A triste notícia que eu tenho para te dar é que isso é um padrão na nossa experiência temporal. Todas as vezes que você colocar suas expectativas últimas em algo ou em alguém que não seja o Criador, ou seja, quando você trocar o Criador pela criatura, não é que você pode se frustrar, não. Você sempre vai se frustrar. Se você faz isso com o seu cônjuge, se você faz isso com seus filhos, se você faz isso com seus irmãos, se você faz isso com o seu pastor, com a sua igreja, com qualquer estabelecimento, com qualquer experiência gastronômica, sexual, identitária, você vai se frustrar, esperando mais delas do que elas podem te dar. Não existe nada que possa satisfazer esse tipo de expectativa. Porque somente o nosso Deus, somente o Criador é confiável. O texto de hoje que nós lemos e que nós vamos refletir essa noite é um texto exatamente sobre isso, sobre como Deus é confiável. Nós estamos diante de um dos textos talvez mais teologicamente significativos de todo o livro, tanto dos Reis quanto do livro das Crônicas. É um texto em que vocês não devem se perder somente nos detalhes cerimoniais das pessoas diante do Senhor, oferecendo sacrifícios em pé, porque tudo isso é importante. Nós lemos um texto aqui na nossa liturgia em Hebreus que mostra como que tudo isso espelha o que acontece nos céus com o nosso sumo sacerdote, mas ainda assim nem tudo é detalhado, nem tudo é narrado com precisão de detalhes. Às vezes o cronista seleciona coisas que o historiador do livro dos Reis não faz, porque eles querem destacar, eles querem lançar luz sobre aspectos teológicos muito importantes aqui. O contexto é muito significativo. Nós estamos aqui depois de 7 anos de trabalho de Salomão, vários anos prévios de acúmulo de materiais de Davi para a construção do templo. O templo finalmente é terminado. No versículo 12, no hebraico, literalmente, ele coloca edifiquei, edifiquei. Ele coloca a mesma palavra 2 vezes para dizer assim, agora está acabado, acabou. O templo está consumado. O templo não estava acabado só quando todas as estruturas estavam em pé. Os móveis estavam no lugar, mas depois um último móvel foi colocado, a Arca da Aliança. Então todo o povo foi cultuar ao Senhor e só então ele estava completo. E aí a presença do Senhor encheu aquele lugar, na figura de uma nuvem densa, escura, como a gente leu aqui. Agora, a pergunta que todo mundo tinha antes disso acontecer era, será que Deus vai habitar nessa casa? Será que Deus vai responder a esses esforços aqui, arquitetônicos, estéticos, econômicos, que nós empreendemos aqui? E quando a presença de Deus enche aquele lugar, fica claro que ele havia escolhido, que ele agora habitava naquela nova casa, Deus estava naquele lugar. E um templo, meus irmãos, no mundo antigo, ele era mais do que só um local de adoração. É claro que ali era o local onde os sacrifícios eram oferecidos, mas um templo ali no Antigo Oriente Próximo dizia respeito à habitação de Deus. Era a casa de Deus, era onde Deus habitava. Era comum, muito comum, uma escultura. Você vê muito isso no livro de Isaías, você vê muito isso no livro de Jeremias. Um artesão faz um ídolo, faz uma escultura, esculpe um ídolo, e ele então vai lá e coloca aquele ídolo no templo. Ele passa a habitar ali. Você se lembra disso? Quando os filisteus conquistaram Israel e roubaram a Arca da Aliança, o que eles fizeram com a Arca da Aliança? Colocaram no templo de Dagom. E aí Dagom apareceu depois caído, sem cabeça. Era normal pegar um objeto que representava a presença de Deus, que representava a sua habitação e colocá-lo no templo. Quando eles construíram então uma casa para Deus, a Arca da Aliança estava ali, mas eles ainda não sabiam se o próprio Deus habitaria ali. Os termos do seu pacto estavam ali, tudo era conforme a narrativa, mas somente quando Deus habitou essa casa, mostrando que esse trabalho não foi um trabalho em vão, de tudo aquilo que eles construíram não tinha sido ao léu, é que o nome dele estaria perpetuamente ligado ali. E isso tem muita importância para nós, muita importância, porque pense nos leitores de crônicas. A gente está lendo Reis, mas pense nos leitores de crônicas. O autor das crônicas, o cronista, ele escreveu depois que aconteceu tudo do livro dos Reis. Eles já tinham visto a casa de Salomão cair, eles já tinham visto o reino ser dividido, eles já tinham visto o templo ser saqueado, eles estavam voltando para Israel. E muito provavelmente deviam ter pessoas que não achavam que construir um templo era importante.
Deviam ter pessoas que falavam assim, isso é perda de tempo, vamos construir as nossas casas, as casas estavam bonitas. O profeta Ageu, inclusive, os denuncia, porque as casas deles estavam muito bem, enquanto o templo ainda em ruínas. E aí o cronista quer inspirá-los, quer mostrar que a casa de Davi não estava assim, caída, haviam promessas, Deus havia cumprido tudo o que havia prometido, ele tinha sempre sido um Deus que cumpre a sua palavra e que o templo era importante. Agora, além disso, além do templo ser importante, além de os detalhes da presença de Deus nesse lugar e que era importante reconstruí-lo, era importante ter em alta conta o templo. Além disso, esse texto aqui também traz nuances muito importantes para mostrar que esse era a casa do Deus verdadeiro. Como eu disse para vocês, era muito comum no Antigo Oriente Próximo deuses terem casas, ídolos, vários deuses, atrelando seus nomes àqueles lugares, mas aqui o autor claramente quer mostrar que o Deus verdadeiro atrelou o seu nome a uma casa em Jerusalém, o culto verdadeiro, aonde ele era o incomparável. Nós vamos ler nos próximos versículos, quando Salomão vai orar a Deus, a oração de dedicação do templo, ele diz que ele é incomparável. Ele não tem comparação com outros deuses. Claramente aqui ele está mostrando que essa casa é diferente. Sabe por quê? E aí ele começa a dizer, porque a sua boca tem uma série de antropomorfismos aqui, ou seja, imagens sobre Deus de forma humana. Boca, mão, ouvidos. A sua boca disse, com as suas mãos cumpriu aquilo que prometeu a Davi. Está querendo dizer, olha, aqui é uma casa de um Deus que tem boca e fala, de um Deus que tem mãos e age, de um Deus que tem ouvidos e ouve, diferente do que, por exemplo, nós lemos no Salmo 115 ou em Isaías, no capítulo 20, quando diz que os ídolos daquela época tinham boca, mas não falavam. Tinham mãos, mas não realizavam nada. Aqui não. Essa casa, o Peter Lythard vai dizer que essa casa vai ser posteriormente chamada casa de oração, porque há um Deus ali que tem ouvidos para ouvir a oração. Salomão, o tempo todo, nos próximos versículos, na próxima oração dele, ele vai falar, ouve, 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 porque Deus ouve. Não era como um ídolo que precisava furar a boca dele para fingir que ele comia, para fingir que ele falava. O Deus de Israel é incomparável. Ele habita numa casa, ele ouve, ele fala, e Salomão está bendizendo ele. Ele é incomparável, não existe ninguém como ele, porque os outros deuses não são confiáveis. Isso aqui é muito importante. A gente não tem muita noção do que significava no mundo antigo. No Antigo Oriente Próximo tem uma série de deuses, muitos deuses, e cada um deles com suas promessas e cada um dos seus devotos com as suas expectativas. Só que não adiantava Baal te prometer uma coisa, Astarote te prometer uma coisa. Porque se um prometesse uma coisa, pode ser que o outro entrasse em conflito com ele e você não recebesse aquilo que você queria. Não era um ambiente de confiabilidade em Deus. E é por isso que a religião pagã, mesmo no Antigo Oriente Próximo, ela tem uma característica meio mágica, meio mística, porque você tem que garantir sobre outros meios que Deus vai... O falso Deus vai ter que zelar pelas suas promessas, porque você não tem garantias. Quando Salomão diz, olha, Deus com a sua boca prometeu e com as suas mãos cumpriu, ele é incomparável. Ele não é como esses outros deuses que vocês estavam acostumados no Egito, ele não é como esses outros deuses que vocês estão acostumados aqui em Canaã, ele não é esse Deus que vocês viram lá na Babilônia, quando vocês estiveram no exílio e agora voltaram. Ele tem boca, fala, tem mãos, cumpre o que faz, ele é confiável. O cronista e o historiador estão mostrando que o templo não é um capricho de Salomão, não foi construído porque Salomão queria se exibir, Deus queria que se cumprisse aquilo. O templo não era uma casa dentre outras casas, em que o nome de um Deus, entre outros deuses, estava estabelecido, mas era o Deus confiável. A gente pode dizer com segurança que o tema desse texto é sobre a nova casa de um Deus confiável. Pense nos contemporâneos de Salomão ouvindo isso, depois que Davi tinha sido surpreendido em pecado e as confianças estavam baixas. Salomão está dizendo, Deus é confiável, Deus fala, Deus cumpre. Pense nos contemporâneos dos cronistas, que tinham acabado de retornar da Babilônia, com a confiança lá no chão, ele dizendo,
Deus, outrora, atrelou seu nome a essa cidade, a esse templo. Essa promessa ainda está de pé. Agora pense em nós, ouvintes, hoje, com todas as expectativas frustradas que vocês pensaram enquanto eu começava a introdução desse sermão, com todas as esperanças que nós colocamos nas pessoas, nos estabelecimentos, nas ideias, nas coisas, nos relacionamentos, e elas são frustrantes. E que muitas vezes a gente se pega com a confiabilidade lá embaixo. Salomão está respondendo à presença de Deus aqui, dizendo: bendito seja o Senhor e Deus de Israel. Por que ele é bendito? Por que a presença de Deus, e veja, ele não ora buscando a presença de Deus, ele ora em resposta à presença de Deus. Por que a presença de Deus é digna do louvor a ele? Por que Deus é bendito? Ele abençoou o povo, veja, ele virou as costas para o templo momentaneamente, abençoou o povo, como Davi havia feito já. Em seguida, ele começa a bendizer, a abençoar o Senhor. E em uma recapitulação teológica que vai do Egito e termina no Egito, veja que ele começa no versículo 15 falando do Egito, e no versículo 21 ele termina falando do Egito. Ele vai colocar e nos ensinar por que o Deus de Israel é confiável e por que ele é bendito. Por 3 coisas: pela sua boca, pela sua mão e pelo seu nome. Deus é bendito. Bendito seja o Senhor e Deus de Israel pela sua boca, por aquilo que ele falou, pelas suas mãos, por aquilo que ele fez e pelo seu nome, sua presença, onde ele está. O Senhor Deus de Israel não é um ídolo feito de mãos humanas. Ele deve ser bendito eternamente pelo que ele diz, pelo que ele faz e pelo que ele significa. Agora, eu não posso avançar no texto e explorar cada uma dessas qualidades de Deus que o fazem digno de louvor, sem lembrar e fazer algumas considerações cristológicas. Porque nós, hoje, mais do que os leitores das crônicas, sabemos o fim dessa história aqui. Sabemos que daqui a alguns capítulos, capítulo 9, 10 e 11, Salomão vai mostrar sua fragilidade, todo o seu pecado. Esse templo daqui a pouco vai ser saqueado, a Arca da Aliança vai sumir, Israel vai ser deportada. Nós sabemos como que a confiabilidade de Deus, que não era um ídolo, foi sendo minada em Israel. Entretanto, Deus, ainda que ele tenha tirado o seu nome momentaneamente ali, e todas as acusações dos profetas, as denúncias, era sobre Deus não atrelar mais o seu nome ao seu povo, a promessa de perpetuidade do trono de Davi, da casa de Davi, que Salomão lembra aqui, ela continuava de pé. E apesar de Salomão achar que estava se cumprindo nele, ele fala isso, aqui se cumpre o que Deus falou, porque eu sucedi meu pai, eu construí um trono para Deus habitar conosco. Um outro filho de Davi, na verdade, recebe essas palavras. Jesus Cristo, ele não só cumpre a palavra de Deus, mas mostra de maneira plena por que o nosso Deus é confiável. Porque ele não é um ídolo. Porque em Jesus, Deus encarnado, nós vemos verdadeiramente quem é Deus e verdadeiramente quem é o ser humano. As verdadeiras imagens cunhadas pelo próprio Deus que o representam. Nós temos um motivo muito maior para bendizer o Senhor. Nós podemos dizer com Salomão, bendito seja o Senhor e Deus de Israel, mas também nós podemos dizer como o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestes com Cristo. Deus é bendito, Deus é confiável. É o Deus da aliança com Israel e é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com bênçãos maiores que aquelas que Salomão proclamou por causa do que saiu da sua boca, por causa do que ele fez com suas mãos e por causa do significado do seu nome. Essa é a boa notícia, esse é o evangelho no livro dos reis e no livro das crônicas. Quando a gente aprende aqui sobre a boca, sobre a mão e sobre o nome de Deus, em última instância, nós estamos antecipando e vendo o que isso significa em Cristo Jesus. Portanto, vamos explorar um pouco o que isso significa. Em primeiro lugar, Deus é o Deus
Senhor de Israel, ele é confiável por causa da sua boca. Veja, do versículo 15 até o 19, nós já lemos, nós não precisamos ler de novo. Há uma clara referência à boca de Deus. Versículo 15, ele fala: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai. E, além disso, além de uma clara referência à boca, ele continua o texto falando como que Deus disse a Davi. Deus, não sei o quê, dizendo, falando, conforme ele disse. Há uma clara ênfase no discurso de Deus aqui. O Deus de Israel não deixou o seu povo sem pronunciamento. Ele não deixou o seu povo lidando com o seu silêncio. Deus não está em silêncio. Ele tinha boca e ele falava. Veja, ele primeiro mostra o que ele não falou. O texto começa dizendo que ele nunca falou que, por todo o tempo, desde que os tirou do Egito, escolheu uma cidade para habitar, atrelar o seu nome e ter uma casa. Ele nunca havia falado sobre isso. Mas, como Davi colocou no seu coração de construir uma casa ao nome do Senhor, então ele disse uma série de coisas sobre essa casa. Veja, ele não havia escolhido uma cidade em todo o povo de Israel. Essa expressão, todo o povo de Israel, é importante. Pense no cronista lendo todo fragmentado. Pense no historiador do livro dos reis. Daqui a pouco vai dividir em reino do norte e reino do sul. Aqui, Deus não havia escolhido uma cidade em todo Israel para habitar uma casa com seu nome. Mas aí o que ele falou? Ele falou, olha, eu não escolhi isso aqui. Mais uma coisa que eu fiz foi, escolhi Davi para presidir o meu povo. Eu atrelei o meu nome à casa de Davi. Eu dei a Davi uma casa. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 7. Isso é lembrado de novo em 1 Crônicas, no capítulo 17. Eu atrelei o meu nome a Davi. Eu o escolhi. Ele é o meu escolhido. É o meu ungido. O que Deus falou? O que Deus prometeu? Por que ele é bendito? Por causa da sua boca, porque da boca dele saiu a aliança com Davi e sua casa, para dirigir o seu povo, uma promessa que estava sobre eles, mesmo depois de tudo que eles vão passar. O cronista já sabe o que eles passaram, nós também sabemos. Eles não estavam no escuro contra quem seria o ungido do Senhor, quem iria guiar o seu povo. Eles sabiam, Deus havia se pronunciado. Agora, além de Deus ter dado uma casa para Davi, Davi quis construir uma casa para o Senhor. O nome de Deus estava sobre sua casa, mas ele quis construir uma casa para o Senhor. E Deus não achou isso ruim. É importante deixar isso aqui claro, porque até hoje tem comentadores bíblicos que questionam que Deus não queria uma casa. Há um comentarista, o John Goldingay, os comentários dele são muito populares, que ele, no comentário dele de 1 Reis, capítulo 8, ele fala, olha, não sei se Deus quis uma casa, não sei se Salomão tinha que edificar mesmo. Está escrito que foi uma coisa boa Davi ter colocado no seu coração, ele repete essa expressão 2 vezes, propôs no seu coração, colocou no seu coração. Foi bom ele ter feito isso. Eu queria uma casa para habitar assim. Não é uma construção humana, não é um capricho humano. Se hoje em dia tem teólogos sabidos questionando isso, imagina na época, porque eles voltaram do exílio. Não vamos construir isso aí, não. Só vai servir para a gente ser saqueado de novo e vai ruínas. Vamos adorar a Deus aqui em casa mesmo, tá bom? Pense em nós, quando a gente aplica isso ao templo, à igreja, como que isso é importante para nós? Como o templo é algo importante. Deus não desaprovou. Pelo contrário, não estava na hora ainda, não foi o pecado de Davi, é porque Davi ainda estava em guerras e o templo, uma habitação fixa, era para um tempo de paz, seria para o filho dele. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós. É que o historiador e o cronista, eles estão nos ensinando que o Deus e Senhor de Israel, o Pai de Jesus, ele é confiável por causa daquilo que sai da sua boca, por causa das suas promessas, dos seus discursos. Ele cumpriu cada uma delas. Ele deixou claro para o seu povo, ele não deixou para eles adivinharem, para eles interpretarem, ele deixou claro quem ele escolheu, a que casa, a que clã, que família ele atribuiu o seu nome. A Davi, de Davi viria um ungido que guiaria o seu povo. Ele não nos deixou com uma espiritualidade aberta, uma espiritualidade ampla,
toda abrangente, uma ortodoxia generosa, como dizia o Brian McLaren. Não. É bem específico. Minhas promessas estão sobre a casa de Davi. Quando vocês dividirem o povo, daqui a alguns capítulos, saibam disso. Minha promessa está sobre a casa de Davi. Ele é o paradigma do rei, sobre o qual todos os reis vão ser medidos. Deus fez uma aliança clara com o seu povo. Mesmo sendo alguém que habita numa densa nuvem escura, como o texto começa, Deus é diferente, Deus é transcendente, ele estava presente, o nome dele estava atrelado a uma casa de onde viria Jesus, filho de Davi. A pergunta que eu faço aí quanto a nós aqui hoje, nós temos clareza sobre as palavras de Deus? Nosso Deus tem boca e fala. Ele não é como os ídolos que têm boca, mas não falam. Ele não é como aqueles que nos prometem uma série de coisas, dizem uma série de coisas, com enorme quantidade de narrativas, guerreando pela fidelidade do nosso coração, mas não tem condição de cumprir. O conteúdo claro, desde o Egito, passando por Davi, Salomão, até o Senhor Jesus. A minha pergunta é: em que discursos nós estamos nos fiando? Em que narrativas nós estamos colocando as nossas expectativas? As nossas expectativas, elas são frustradas dentro dessas palavras e dentro dessas histórias e promessas que o Senhor tem sustentado há muito tempo, ou a gente se frustra todas as vezes que a gente se afasta dessa narrativa, que a gente se afasta do que Deus falou, da boca de Deus para nós? Onde que está a nossa confiança? Nas promessas que o Pai de Jesus fez? Ou nas promessas do nosso tempo, que nada tem a ver com a história da redenção? O Senhor Jesus, quando ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo, e o diabo falou: olha, você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, eu sempre digo isso, que Jesus tinha poder para transformar o diabo em pão. Mas ele fala: olha, nem só de pão vive um homem. Um ser humano não é saciado nas suas necessidades, nos seus meios de subsistência, nos seus desejos, mas ele vive de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que sustenta alguém não são suas carências saciadas, os seus desejos, é aquilo que vem da boca do Senhor. Você está sendo sustentado pelo que vem da boca do Senhor? Ou por falsas promessas? Expectativas de um dinheiro para receber, expectativas de um tempo que vai melhorar essa circunstância aqui, expectativa de uma mudança, expectativa de passar isso aqui. É isso que te traz segurança? É nisso que você confia? O John Stott, escrevendo um livro chamado Ouça o Espírito e Ouça o Mundo, ele diz que a igreja acaba se isolando, se tornando irrelevante, porque ela ouve com muita atenção o mundo, e não ouve com a mesma atenção Espírito, diz as igrejas. O autor do Apocalipse, João, quando diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ele está também se lembrando daqueles que não se tornaram semelhante àquilo que adoram, com ouvidos, mas não ouviam. Quem tem ouvidos, ouça. Quem serve um Deus que ouve as nossas orações, também ouça o que ele tem a dizer. Essa é a primeira lição do texto. Bendito seja o Deus e Senhor de Israel pela sua boca, que pronuncia aquilo que a gente pode escutar. Agora, Deus não só fala, não. Deus também faz. Deus é confiável e bendito pela sua mão. Veja o versículo 20 e 21. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou. Porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Além de Deus ter pronunciado uma série de coisas com sua boca, ele também cumpriu com sua mão. E Salomão tinha clareza sobre isso. Veja, para muitos comentaristas é muito estranho essa inserção final aqui na oração de Salomão, porque Salomão está orando: bendito seja o nome do Senhor, que prometeu isso aqui para meu pai, que prometeu isso aqui, que prometeu isso aqui. E eu construí, eu edifiquei,
eu sentei no trono, ficou parecendo, uai, Salomão, você estava indo tão bem, estava orando tão bonitinho, aí começou eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu construí. Mas Salomão não estava simplesmente gabando-se. Ele coloca como alguém que realmente fez, e ele fez uma série de coisas, mas um meio, por meio do qual Deus cumpriu sua palavra. Veja, ele começa dizendo, assim confirmou o Senhor a palavra que ele falou. Me usando, me escolhendo, me colocando para construir isso aqui. É o Senhor. Coloca-se como quem foi usado para cumprir a palavra de Deus. A mão poderosa do Senhor estava com Salomão para prometer o que ele cumpriu. Para cumprir o que ele prometeu. Conforme ele tem falado, ele colocou aqui. Ele cumpriu que um descendente da casa de Davi iria se assentar no trono, se assentou. Ele cumpriu que tudo aquilo que foi sonhado por Davi na construção do templo foi cumprido. Ele viu que aquilo era bom, não seria Davi, mas alguém iria atrelar o nome dele a uma casa. Se cumpriu. Cumpriu a libertação do Egito, desde o tempo do Egito, Deus está cumprindo aquilo que ele tem feito. Tudo aquilo que diz respeito a recursos, construção, dinheiro, tudo aquilo que Salomão e Davi trabalharam com afinco, eles não viam como ação própria deles, eles não viam como conquista deles, eles viam como Deus cumprindo aquilo que ele havia falado. Foi o Senhor que confirmou as obras das suas mãos. Às vezes a gente tende a excluir essas coisas. A gente acha que qualquer tipo de trabalho, planejamento, estratégia é humano. É humano, não pode fazer isso não. Deus, que Ele quiser, Ele dá o crescimento. A gente fica aqui esperando mesmo, tranquilo, que Ele manda. Não tem que fazer nada. Como se isso não fosse espiritual, é humano. Hoje a gente ouviu de manhã sobre o ministério narrado ali na carta de Paulo aos Colossenses, e no versículo 29, mostra que o apóstolo Paulo se afadigava naquilo que ele trabalhava. Ele não só trabalhava, ele trabalhava muito. Alguém olhando o apóstolo Paulo trabalhar dizia, é viciado em trabalho. Só que ele termina no versículo 29 dizendo, segundo a eficácia do seu poder. Era muito trabalho. Mas era um trabalho que operava, que acontecia, que funcionava segundo a eficácia da mão de Deus. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o cronista e o historiador estão nos ensinando que o Deus, Senhor de Israel e Pai de Jesus, ele é confiável por causa da eficácia do seu poder. Porque ele não é só um Deus que fala, ele é um Deus que faz. Tudo que aconteceu foi Deus que fez, não foi Salomão, não foi Davi, foi Deus que fez. Nós somos chamados para servi-lo, para fazermos um monte de coisa, para trabalhar com afinco, para nos desgastar no trabalho. Mas se a gente faz achando que se eu não fizer ninguém mais pode fazer, você está trabalhando em vão. Se você se casa e acha que a sustentabilidade do seu casamento está no tanto que você agrada o seu cônjuge ou não, seu casamento é um fracasso. Se você cria filhos achando que se ninguém fizer o que você faz, o filho morre, desaparece, não vai ter a vida que você sonhou para ele, você está trabalhando errado. Tem que trabalhar muito. Tem que cuidar do cônjuge, do filho, da igreja, no serviço, mas na eficácia do poder de Deus. Isso precisa trazer para nós esperança. Isso nos traz confiança, porque a gente não confia no nosso trabalho. Porque se você confia no seu trabalho, é porque você ainda não escorregou, mas vai escorregar. Vai chegar uma hora que você vai se mostrar falho, insuficiente, incapaz, na sua igreja, no seu ministério, na sua casa, na sua empresa, nas suas amizades. Agora, a gente tem que crer aquilo que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. A gente enxerga, sim, o que a gente faz? A gente enxerga que Deus está nos usando para cumprir aquilo que Ele falou que vai fazer? Ou a gente enxerga tudo que a gente faz dependendo de nós? Não, se eu não fizer, ninguém faz. Deus não quer heróis.
Deus não quer heróis e heroínas. Deus não precisa de heróis e de heroínas. Super mães, super pais, super pastores, super diáconos, super presbíteros, super empresários. Deus não precisa disso. Quem está trabalhando é Deus. Nós somos cooperadores, corregentes. A gente tem um privilégio, e é por isso que Salomão ergue as mãos e diz: bendito seja o Senhor e Deus de Israel, porque Ele fez isso aqui tudo, e eu tive o privilégio de ter sido escolhido, de ter sido colocado no trono para fazer parte disso aqui tudo. A gente também tem um privilégio de fazer aquilo que a gente faz. A gente é inteiramente confiante no que Deus está fazendo em Cristo Jesus no nosso meio. A obra do Senhor Jesus, realizada por Deus, o nosso Pai, é suficiente para nós? Ou a gente quer acrescentar coisas a ela? Veja a relação que o texto estabelece entre o templo e o rei. Pense nesse templo de pedras vivas e a obra de Cristo Jesus que Ele está fazendo nas nossas vidas, em cada dor, em cada sofrimento, em cada frustração, em que a gente vê que a gente é fraco, e aí a gente aprende que quando a gente é fraco, a gente é forte, porque o poder de Deus se torna grande na nossa fraqueza. E em terceiro e último lugar, Deus é confiável, Deus é bendito, por causa das suas mãos, por causa da sua boca, mas também por causa do seu nome. Do versículo 16 ao versículo 21, aparece várias vezes a expressão para o meu nome, em meu nome, uma casa para o meu nome, edificar uma casa ao nome do Senhor. Várias vezes. Veja o versículo 16. Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma em todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Por todo o texto, essa expressão do nome do Senhor é repetida. Isso aqui é um termo-chave na Bíblia. Se você digitar lá nos buscadores bíblicos assim, nome do Senhor, você vai ver assim, que tem 1 milhão de passagens bíblicas. O nome de alguém. No mundo antigo ele era diferente. A gente, e eu tenho pensado muito nisso, mas isso é conversa para outro dia, sobre a nossa identidade, de como nós construímos a nossa identidade, né? Como homem, como mulher, como cristão, como hétero, como identidades. É muito diferente de como o mundo antigo encarava identidade. O nome de alguém, primeiro que o nome de alguém tinha muito significado, não é só Pedro, Ronaldo, João. Pensa na história de Abraão. Pai exaltado. Sai um cara que chama Pai exaltado. Você está lendo a narrativa. Então saiu Pai exaltado do meio da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele não conhecia. É uma piada o que o narrador de Gênesis está fazendo. Pai exaltado andando a esmo. Pai de multidões. Ele era velho. O nome conta história também. E quando Deus fala do nome dele, diz respeito à reputação de alguém, diz respeito a ele atrelar quem ele é a alguém. E quando ele escolheu a Davi e deu uma casa para Davi, ele atrelou o nome dele à casa de Davi. Era isso aqui que os leitores originais precisavam saber. E nós também, isso traz confiança para nós, porque a gente adora um filho de Davi, que é o Senhor Jesus. O nome dele está atrelado. Deus se agradou. Agora, Deus se agradou mais quando Davi quis construir uma casa para colocar o nome do Senhor ali. Dizer que o nome do Senhor estava sobre o templo de Salomão não é só um símbolo. Não era só uma coisa assim imagética, imaginária. No Antigo Oriente Próximo, dizer que o nome de um Deus estava num templo significa que a presença dele estava ali. Significa que ele estava ali no cimo, não é fictício. É um lugar que ele resolveu habitar. O nome dele está atrelado ali e ele vai ser fiel ao seu nome. As pessoas que o buscarem ali vão o achar. O nome era uma garantia, não era um mero símbolo. Deus, de fato, tinha feito em Israel sua casa. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, que nem temos mais o tempo de Salomão, é que os autores estão nos ensinando que Deus, e Senhor de Israel, Pai de Jesus, ele é confiável por causa do seu nome. Quantas vezes nós passamos os nossos olhos nos Salmos, pensa nos Salmos só, e os Salmos nos convidam a invocar ao nome do Senhor. Quantas vezes os Salmos nos chamam a louvar o nome do Senhor, um nome acima de todo nome.
Nós estamos sendo convidados não meramente a falar uma palavra mágica, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Já viu que os evangélicos, assim, quando eles terminam a oração, em nome de Jesus. É uma palavra mágica. Assim, agora eu destravei as chaves espirituais da quinta dimensão de bênção de Deus. Não é isso. O nome de Deus não é uma palavra mágica, uma fórmula que a gente invoca para tudo aquilo que a gente pediu errado, ele falar assim, tá bom, vou te dar. O nome do Senhor, quando a gente é convidado a invocar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor, é a sua presença, é quem Ele é. Nós agora que somos o templo de Deus, você já parou para pensar que você foi batizado em nome do Senhor Jesus? Deus atrelou o nome dele a você. Tem um outro templo hoje que tem o nome do Senhor atrelado. Esse templo de pedras vivas que está aí do seu lado. E isso nos traz confiança quando você é batizado em nome do Senhor Jesus, quando você fala em nome do Senhor Jesus, quando você age em nome do Senhor Jesus, você tem que ter confiança daquilo que a gente falou antes, que Ele que está trabalhando, que você está em submissão a Ele, debaixo da missão dEle. O nome do Senhor não é um misticismo. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome dele salva. Agora, é claro também que por estarmos com o nosso nome atrelado ao nome do Senhor, a gente pode sofrer perseguição, a gente pode ter sofrimento. Veja o que o apóstolo Pedro, o que Tiago escreve nas suas cartas, escrevendo a uma igreja que estava sendo perseguida, exatamente porque tinha o seu nome atrelado ao nome do Senhor. É claro, porque vivendo em uma sociedade que quer cada vez mais desassociar-se do nome de Cristo, é óbvio que a gente vai ser perseguido, é óbvio que a gente vai ser antagonizado, é óbvio que a gente vai ser hostilizado, porque Deus atrelou o nome dele a você. E todo mundo que quer desvincular o nome de Jesus de si, não vai gostar de você. Chega a ter uma fronteira do quão dialógico a gente pode ser. Tem uma fronteira do quão relacional a gente pode ser com quem não tem compromisso com Jesus. O nome dele está atrelado, nós somos batizados em seu nome. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses também, no capítulo 3, no versículo 17, ele fala, olha, tudo o que vocês fizerem, seja por palavras, sua boca, sendo boca do Senhor, sendo por obras, as suas mãos, sendo as mãos do Senhor, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Deus Pai sempre. Bendito seja o Senhor e Deus de Israel. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Ele é bendito por tudo aquilo que ele disse, por tudo aquilo que ele cumpriu e pelo nome bendito, acima de todo nome, que ele atrelou a minha e a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito seja o seu nome, Senhor. Nome sobre todo nome. Bendito seja o Senhor pela sua aliança com o seu povo. O Senhor é um Deus incomparável, não há outros deuses diante do Senhor. Todas as construções humanas que nos prometem muito, nada fazem. Tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não realizam. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós confiamos, colocamos a nossa esperança em discursos, em obras que não estão atreladas ao seu nome. Nos perdoe. Ajude-nos, Deus, a entender o que significa sermos um templo de pedras vivas, alicerçado na pedra de esquina que é Cristo Jesus.
Ajuda-nos a entender e a nos posicionar diante daqueles que não querem compromisso com o seu nome, querem desvincular qualquer lembrança e vestígio de imagem do teu nome. Ajuda-nos, Deus, a sermos perseverantes nas tentações, nas provações, a nos lembrarmos que nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que vem de sua boca, de que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está operando nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas empresas, nas nossas escolas, para que o seu nome seja glorificado. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.